Vamos entender hoje um pouco das operações com monômios. As operações com monômios, vamos ter adição, subtração, multiplicação, divisão, tanto de monômio com monômio, de polinômio com polinômio, de monômio com polinômio, então é importante entender. Então, para adicionar ou subtrair monômios, observe que eu coloquei parênteses, não parênteses para vocês entenderem, frações, decimais, tudo que aparecer no meio, mas para adicionar e subtrair monômios, só se os monômios forem semelhantes, né? Ou seja, a mesma parte literal. Então, esses aí todos são semelhantes, observe, x, 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 x2, x2, então eu posso operar. Lembrando que quando tem o menos na frente do parênteses, significa que é o oposto. Então, no primeiro caso, 8x mais 3x. 8x mais 3x, 11x. O de baixo, 1 meio de x menos 1 terço de x. Vou ter que tirar o MMC, conforme a gente já estudou, e 5x sobre 6. Já o último, que não tem parênteses, não tem problema. 2x2 mais x2, 3x2. Então, essa é as operações com monômios de adição e subtração. Já a multiplicação e a divisão, o que eu vou ter que observar? Para a multiplicação, basta eu multiplicar os coeficientes e somar a parte literal, porque a gente já aprendeu que quando tem a mesma parte literal, eu conservo a base, somos expoentes, e só coloco as letras que estejam sobrando. Lembrando que não precisa, em multiplicação e divisão apenas, ter monômios semelhantes. Eu posso fazer do jeito que a maneira que for mais adequada. Então, 3x4 vezes menos 5x3, menos 15x7, ok? Menos com mais, mais 3 vezes 2, 6, x5y, ou seja, são 5x e 1y. A divisão, menos com mais, menos 14 dividido por 2, 7. x3 dividido por x2, conserva a base e subtrai os expoentes. x1, que nem precisa colocar. Então, a diferença é multiplicação, eu somo os expoentes, divisão, subtrai os expoentes. E a última, menos 3x, só porque o y vai ser y elevado a zero. Porque eu tenho um y dividido por um y, e y elevado a zero dá 1. Então, 1 vezes qualquer coisa, não preciso colocar. É como se eu estivesse cortando também, fazendo uma fração e simplificando o y. Também tem gente que gosta de fazer por esse método. E os polinômios? Já as operações com polinômios, eu preciso entender que eu também só posso adicionar monômios semelhantes. Então, quando eu tiver uma confusão dessa, eu vou tirar do parênteses. Quando é mais na frente do parênteses, eu não preciso mudar nada que esteja dentro do parênteses. Mas, na hora de operar, somente monômios semelhantes. Então, o x2 vai ser operado com menos 3x2. O menos 3x vai ser operado com mais x. E o número sozinho, que é menos 1, vai ser operado com menos 6. Ou seja, eu só posso operar monômios semelhantes. x2 menos 3x2, menos 2x2. Menos 3x mais 8x, mais 5x. Menos 1 com menos 6, menos 7. Esse é o resultado. Já de baixo, eu já tenho um menos no meio dos polinômios. Então, lembrando que quando tem menos na frente de um parênteses, significa que é o oposto de todos. Então, isso tem que prestar atenção. 5x2 menos 9x menos 8, oposto de todos. Mais 3x2 menos 10x mais 6. Mais uma vez, somente posso operar monômios semelhantes. 5x2 mais 3x2, 8x2. Menos 9x com menos 10x, menos 19x. E menos 8 com mais 6, menos 2. É o resultado. E a multiplicação? A multiplicação, a gente pode ter tanto multiplicação de monômio por polinômio ou polinômio por polinômio. Então, nós vamos aplicar nesses exemplos a operação, a propriedade distributiva, ou seja, eu vou distribuir o 3 para o 5x2, para o 3x e para o menos 1. Todos esses eu vou ter que distribuir o 3x. Então, vamos lá. 3x vezes 5x2, 15x3. 3x vezes 3x, 9x2. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Pronto. Observe se não tem monômio semelhante para fazer alguma operaçãozinha. Não temos, terminamos por aqui.
E o último, mesma coisa, só que agora tem polinômio por polinômio. Então, eu tenho que multiplicar cada termo de um por cada termo do outro. Então, o 3x vai ter que ser multiplicado pelos 2 e o menos 1 vai ter que ser multiplicado pelos 2 também. Ok? Então, vamos. 3x vezes 5x2, 15x3. 3x vezes 2, mais 6x. Menos 1 vezes 5x2, menos 5x2. E menos 1 vezes 2, menos 2. Então, aqui, somente por estética ou por pensar em outros tipos de equações mais para frente, vamos só organizar em relação decrescente do expoente daquele x. Não tem nada para somar, 15x3 menos 5x2 mais 6x menos 2. Essa é a resposta. Já a divisão, nós vamos ter que entender que temos a divisão de polinômio por monômio, que a gente já sabe fazer, porque só eu fazer um monômio com um, outro monômio com outro. Vamos lá. 10a2b3 dividido por 2ab2. Então, quem tiver muita dificuldade de pensar assim, pode escrever por fração, porque às vezes entende-se mais fácil através da fração. Mesmo porque com fração a gente pode cortar, né? E aí fica até, às vezes, um pouco mais fácil de simplificar. Por exemplo, A3 com A eu vou cortar, mas vai sobrar 2. B2 com B vai sobrar um B. Então, 10 dividido por 2, 5A2B, acabou. Mais, aqui eu vou cortar o A com A, B2 com B2. 8 dividido por 2, 4. Então, esse é o resultado. Ou se não, faz normal. 10A3B3 dividido por 2AB2, 5A2B. 8AB2 dividido por 2AB2, 4. O problema maior está em divisão de polinômio por polinômio. Porque não se consegue fazer uma divisão de polinômio por polinômio sem usar o algoritmo da divisão. Então, é preciso entender o algoritmo da divisão. Vamos entender ele primeiro. Quando eu faço 5 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4, menos 4 sobre 1. Não é assim que a gente faz a divisão? Então, repare que quando eu faço esse 4 aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mas eu coloco aqui como oposto. E é isso que eu vou fazer com divisão de polinômio por polinômio. Vamos entender. x3 mais 4x2 mais x menos 6 dividido por x mais 2. Eu faço como se fosse uma divisão comum. Então, vamos lá. Primeiro vou começar. Primeiro com primeiro. x3 dividido por x dá x ao quadrado. Agora, nós vamos usar aquela regrinha do algoritmo. Nós vamos multiplicar por todos, mas quando colocar lá debaixo do dividendo, vamos colocar como oposto. Então, x2 vezes 2, 2x2. Como oposto, menos 2x2. x2 vezes x, x3 como oposto, menos x3. Justamente para a gente cortar, né? 4x2 menos 2x2, 2x2, repete o resto, é como se fosse descendo. Continua, 2x2 dividido por x, mais 2x. 2x vezes 2, 4x, o oposto, menos 4x. 2x vezes x, 2x2, o oposto, 2x2. Subtraindo aqui, vai ficar menos 3x menos 6. Vamos lá, primeiro com primeiro. Menos 3x dividido por x, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6, o oposto, mais 6. Menos 3 vezes x, menos 3x, o oposto, mais 3x. Sobrou 0. Pronto, o resultado daquela divisão de um polinômio por polinômio é este. Divisão de polinômio por polinômio tem que treinar muito. Então, eu espero que vocês treinem bastante e vejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Um beijo e até mais.